Resumindo até aqui, a gente já viu todos os módulos que a gente usa geralmente no pré-contrato. Alguns a gente usa durante a gestão também, quando precisa, mas até aqui foi um foco mais voltado para essa fase do pré-contrato. E agora a gente pode prosseguir para a parte de cadastrar contratos, faturamento e etc. Eu já tenho o inquilino e imóvel cadastrado, então eu já posso prosseguir com o cadastro do contrato. Só está faltando uma coisa, que é definir o método de pagamento. Vou explicar quais são todos os métodos de pagamento que a gente tem no sistema, que são transferência e boleto. Todos esses a gente configura aqui no menu Minha Empresa. Então, a gente já vai aqui no menu Minha Empresa e vai inicialmente aqui na aba Informações Bancárias, que foi aquela aba que a gente iniciou falando, que é onde você cadastra ali e configura um método de pagamento no seu ambiente principal para poder já importar para os outros proprietários. Em informações bancárias, a gente configura o método transferência bancária. Como que funciona o método transferência bancária? No sistema, quando você cadastra os inquilinos e os imóveis e os contratos, a partir dos contratos, o sistema gera as faturas, que são as cobranças, né? E essas faturas são os documentos com demonstrativo dos valores que o inquilino vai pagar e tudo mais. E a partir dessas faturas, de acordo com o método de pagamento que você escolheu, é que elas geram a forma de pagamento, seja no método transferência ou em boleto. No método transferência, o sistema envia por e-mail e por WhatsApp essa fatura em anexo e no corpo do texto que vai à cobrança, ele envia os dados bancários para pagamento. E aí, assim que o inquilino faz o pagamento, você entra no sistema e dá baixa manualmente. Então, esse método de transferência bancária ele vai funcionar dessa forma, e para configurar, você vem aqui em informações bancárias, cadastra uma nova conta, escolhe né, o tipo de conta, se é corrente ou poupança, coloca aqui qual é o banco, a agência, sim, o dígito, e a conta, e em seguida o dígito dessa conta. Você vai salvar, e aqui em dados bancários você cadastrou a conta, e em meio de pagamento você seleciona a opção transferência bancária e salva. A outra opção, que são os boletos, a gente vai começar agora falando de boleto remessa bancária. A gente tem boleto remessa bancária, boleto Asas e o boleto Inter. No boleto remessa bancária, o primeiro passo também é cadastrar a conta. Ele vai funcionar de uma forma semi-automatizada. Você vai conseguir configurar né, e integrar o seu boleto remessa bancária do seu banco, caso ele tenha integração no sistema para remessa bancária. E a partir daí você consegue gerar os boletos do seu banco direto pelo sistema. Primeiro ponto é saber se esse seu banco tem integração para remessa bancária. E você fica sabendo dessa informação a partir daqui dessa listagem das contas. Você clica em nova conta, cadastra a sua conta bancária. E aqui, quando você vai escolher o banco, todos os bancos que têm esse checkzinho na frente significa que eles têm integração para remessa bancária. Então, você identifica se o seu tem, seleciona, preenche a conta. Da mesma forma ali que a gente viu a outra, sem o dígito na agência, o dígito da conta é aqui nesse campo. E em seguida, você vai preencher os dados de remessa bancária. Como você vai pegar esses dados? Você vai primeiro habilitar com o gerente de conta, para que ele possa habilitar essa opção de remessa bancária no tipo de cobrança. A gente tem dois tipos de cobrança no sistema, que é o 400 e o 240. A forma mais prática que a gente recomenda é o 240, porém fica a sua preferência e conforme você conversar aí com o seu gerente de contas, você vai integrar e assim que integrar ele vai te passar esses dados. Caso você já trabalhe com remessa bancária, esses dados vão ser mais fáceis de você identificar, mas já pode também solicitar ao banco esses dados para colocar no sistema. E assim que você preenche aqui, você vai clicar em salvar. Você vai colocar aqui o código do cliente, o número da carteira e a última sequência numérica da última remessa e vai salvar. Em seguida, você vai vir aqui em meios de pagamento, escolhe a opção remessa bancária e salva. E nessa opção, para que você consiga gerar os boletos, você vai cadastrar os contratos nesse método de pagamento, gerar as faturas e gerar um arquivo remessa.
Ao gerar esse arquivo remessa, você vai enviar no seu arquivo do banco e o banco você vai enviar esse arquivo remessa no sistema do banco e o sistema do banco vai gerar um arquivo de retorno. E aí, assim que você coloca o arquivo de retorno no sistema, aí vai gerar os boletos e enviar para os inquilinos. Quando os inquilinos fazem o pagamento desses boletos, você também precisa já gerar o arquivo de retorno novamente no sistema do banco. Importa no sistema da Acordos e a Acordos vai fazer a leitura de que os boletos foram pagos e vai dar baixa nas faturas no sistema, certo? Esse processo, lembrando que você deve fazer se você tiver apenas um ambiente, porque esse número aqui da remessa ele vai se atualizando a cada remessa que é gerada. E para vários ambientes ele não funcionaria, porque ele vai funcionar automaticamente. Na remessa bancária precisa ser só para um ambiente, devido à própria configuração do método de pagamento mesmo, certo? Então, para a gente prosseguir, nós vamos agora ver a questão do boleto ASAS. O boleto ASAS, para configurar, você vai criar uma conta no ASAS. A gente tem um vídeo específico explicando passo a passo para quando você criar, integrar na Acordos aqui nesse menu Boleto ASAS. Ao integrar, que é um processo bem simples também, que é pegar o código no sistema e anexar aqui, ele já vai ficar integrado e você já pode cadastrar os contratos nesse método de pagamento e gerar as faturas e boletos. Já no método de pagamento boleto ASAS, é tudo totalmente automatizado, certo? Desde a geração e envio, quando você configura, até na hora que o inquilino paga, automaticamente o sistema já dá baixa nas faturas do sistema, te avisa que já foi pago desde que você configure. E assim você pode também configurar automaticamente juros e multa por atraso, desconto por antecipação, configurar a chave Pix, e ele vai se atualizando automaticamente, mesmo que você já tenha gerado e precise alterar, e etc. O boleto ASAS ele é para pessoa física e jurídica e ele tem uma taxa por boleto pago. Essas informações de taxa e tudo mais, a gente tem mais especificamente nesse vídeo. Direto no sistema do ASAS também você consegue acessar esses valores. E também você pode consultar o nosso suporte, eles podem te auxiliar com isso, certo? O outro método de pagamento é o boleto Inter, que vai funcionar parecido com o ASAS, porque ele também é totalmente automatizado. Para gerar, enviar e também quando o inquilino paga, o sistema automaticamente dá baixa nas faturas. O boleto Inter tem o pré-requisito em que ele só integra a conta para a pessoa jurídica. Ele também tem uma vantagem em que ele disponibiliza uma quantidade de boletos gratuitos no mês, e mais uma vez essas informações vão ser melhor esclarecidas também direto ali no sistema do Inter. A gente tem um vídeo específico para quando você criar essa conta, vir e integrar aqui nessa aba Boleto Inter, certo? E aí, quando você integra, já pode também gerar as faturas nesse método de pagamento e os boletos. E essa informação da quantidade de boletos gratuitos no mês, o nosso suporte também pode te ajudar com isso, certo? E o Inter também vai ser totalmente automatizado. Também tem a opção de configurar juros e multa em caso de atraso, desconto por antecipação e com essas informações ele também vai ser totalmente automatizado, você tem essa autonomia também. A diferença é que ele faz a contabilização por boleto gerado, né, ao contrário do ASAS que faz por boleto pago, e tem a mesma automatização, tudo bem? Então, assim que você escolhe o seu método de pagamento e configura no sistema, a gente já pode prosseguir cadastrando o contrato. Para cadastrar contrato, a gente vai aqui em Contratos, clica em Cadastrar Contrato. Ao clicar em Cadastrar Contrato, a gente vem direto para essa tela aqui, onde vai informar que o contrato ainda não está assinado, porque a gente precisa preencher as abas e informar a assinatura. Mas é um aviso normal, só para que a gente continue cadastrando. O primeiro passo é importar o inquilino desse contrato, vincular, né, o inquilino a esse contrato. A gente pode cadastrá-lo, caso você não tenha cadastrado aqui no menu Inquilinos, você pode cadastrar através desse atalho, e se você já tiver cadastrado, você pode simplesmente vir aqui e selecionar. Ao selecionar, você vai clicar em salvar. Pode perceber que aqui já apareceu todas as informações desse inquilino quando a gente selecionou, representante também. E assim que a gente clica em salvar, aparecem todas essas abas, que são as abas para que a gente possa cadastrar o contrato no sistema, preencher todas as informações desse contrato. Depois dessa aba de dados do contrato, a gente prossegue para a aba geral, que é onde a gente vai preencher as principais informações do contrato.
começando pelo índice de inflação, onde eu escolho qual que vai ser o índice que vai basear o reajuste desse contrato. E lembrando que assim que você escolhe, o sistema entende que o reajuste deve acontecer automaticamente. Caso você não queira o reajuste automático, você pode deixar nenhum. E se você não quiser nenhum índice de inflação, mas você quer o reajuste automático de acordo com alguma porcentagem fixa que você mesmo tem, você pode selecionar aqui, definir qual a porcentagem que você deseja e o contrato vai ser reajustado de acordo com o que você configurar. Então, a gente escolhe aqui um índice e vai para a opção de método de pagamento. A gente configurou ali transferência bancária primeiro, vou começar por essa informação. Aqui, transferência bancária, e em seguida a gente tem a opção de emitir faturas mesmo com o contrato vencido. Essa é uma opção que vai te proporcionar uma renovação automática desse contrato. Esse contrato, quando a gente finalizar o cadastro, ele vai ficar vigente. E se você deixar assim emitir as faturas mesmo com o contrato vencido, quando esse contrato chegar ao vencimento dele, ele vai continuar vigente, vai continuar emitindo faturas, tá? Uma renovação automática mesmo. Se você quiser formalizar a alteração da data, é possível, mas ele continua gerando sem problemas. Caso você queira deixar não emitir, você vai cadastrar e salvar como um contrato que vai encerrar normalmente, sem renovação automática. E quando chegar no prazo em meses, e no fim, né, do vencimento desse contrato, automaticamente ele vai mudar de vigente para vencido. Você ainda pode fazer a renovação por meio de um aditamento, mas ele vai ficar vencido aí no aguardo de fazer uma renovação manual, se for o caso, ou de outro contrato do mesmo imóvel. Em seguida, a gente vai para o campo aí data de início do contrato para preencher a data de início, geralmente a data que o inquilino entra, né? Então a gente vai preencher aqui uma fictícia. E em seguida tem a frequência de reajuste em meses, que já puxa automaticamente, porque é sempre anual, e a gente preenche aqui o prazo em meses do contrato e o dia para vencimento. Em seguida, a gente vai preencher o valor do aluguel. Lembrando que esse valor aqui é somente o valor do aluguel. Se tiverem outras cobranças adicionais, a gente tem uma aba específica para isso, certo? E aqui a gente preenche o valor do aluguel. E em seguida, a gente tem o valor atualizado. Esse valor atualizado é o valor que vai ficar depois do reajuste. Inclusive, para essa questão de que o sistema reajusta automaticamente, aparece nessa opção do valor atualizado, é importante lembrar que se você for cadastrar um contrato que já está em andamento, por exemplo, é bom se atentar a essa informação do reajuste automático, tá? Por exemplo, se o seu contrato iniciou aqui, o ano corrente aqui desse vídeo é o ano de 2023, ele iniciou 2022 ou 2021 ou um ano antes, se você cadastrar o ano, né, anterior, por exemplo, 2021, e colocar o valor atual, quando você clicar em salvar, ele vai reajustar automaticamente para esse valor, certo? Então, ele reajusta automaticamente e dessa forma é preciso colocar, se você quiser colocar a data de início real, né, você deve também colocar o valor inicial real. Porém, ainda tem outra questão. Se você vai colocar a data de início real e também o valor real, porém desse ano para o ano atual, você não seguiu o reajuste exato de acordo com o índice. Dessa forma, você vai ter algumas opções. Você pode cadastrar aqui e deixar o sistema calcular qual foi o reajuste, e você pode colocar um desconto na aba de cobranças. Dessa forma, a fatura vai ser gerada com o valor do aluguel, que seria com reajuste, o desconto em cima do reajuste e esse valor total. Quando vier um próximo reajuste, vai ser em cima do valor sem o desconto, tá? Isso é para mais para casos em que a pessoa queira estabelecer ali com o inquilino, deixar bem claro que foi um desconto, que foi concedido e tudo mais. A outra opção seria cadastrar com o valor real do início e a data inicial também, e depois fazer um aditamento, né, para ter esse registro de que foi reajustado e não seguiu exatamente o índice, e aí fica a data do ciclo atual agora e o valor atual. Caso não queira seguir essas duas opções, a última opção seria colocar a data de início do ciclo atual. Por exemplo, se foi 2021, o ciclo atual é esse, 1 de junho de 2023. Coloco o valor inicial, salva.
Eu tenho um histórico aqui onde eu posso colocar qual foi a data inicial mesmo, né? E que não seguiu o reajuste completinho. E aqui vai começar a reajustar automaticamente a partir desses dados que eu estou colocando aqui, certo? Então, tendo ficado claro isso, é sempre bom você atentar a essa questão para preencher corretamente, ficar da forma que você deseja as configurações do seu contrato. Em seguida, a gente vai escolher o tipo de cobrança, que é onde você escolhe se as faturas do seu contrato vão ser pós-pagas, que é o que a gente costuma chamar de mês vencido, que a pessoa mora e paga, e pré-paga, que é o que a gente costuma chamar de pagamento antecipado ali. Escolhendo esse método de pagamento, você vai prosseguir. Só lembrando que, se for pós-paga, é sempre bom se atentar no sistema quando você vê a nomenclatura competência ou referência. Dessa forma, o sistema está te pedindo o mês de competência ou referência e não o mês de vencimento. E lembrando que essas faturas pós-pagas têm meses de competência e vencimento diferente, por isso essa alerta que a gente traz de se atentar a essa nomenclatura. Em seguida, tem a opção do cobrar pro rata, que é uma opção em que o sistema calcula automaticamente o valor proporcional caso tenha algum mês que você não vá cobrar completo. O primeiro mês, melhor dizendo. Caso no primeiro mês você não vá cobrar completo, porque a pessoa entrou ali no meio do mês, vou colocar um exemplo aqui. Ele entrou no dia 15. Então, não morou o mês de junho todo, eu não vou cobrar esse valor completo. Combinei que eu vou cobrar só os dias respectivos que esse inquilino morou. Então, eu seleciono aqui cobrar pro rata e o sistema vai fazer o cálculo de acordo com o mês de competência, contando a partir do dia 15 até o último dia do mês e gera essa fatura com esse valor proporcional com vencimento em 15/7, já que a minha fatura é pós-paga, certo? Então, ele faz esse cálculo proporcional, né, calcula ali o valor dia daquele aluguel de acordo com o mês e faz esse cálculo automaticamente. Caso você precise, é só selecionar a opção cobrar pro rata e dar continuidade. Em seguida, a gente tem essa opção de calcular a comissão, que é uma opção onde você vai definir qual que é a taxa de administração sobre esse contrato. Você vai clicar aqui em sim, escolher se é percentual ou fixo, coloca o valor de acordo com a modalidade, né? E clica em salvar. Ele já calcula aqui qual que é o valor da comissão e, tendo preenchido tudo na aba geral e clicado em salvar, a gente vai para garantias. Garantias é onde você vai preencher qual que é a garantia desse contrato. Vai somente escolher e preencher. Tem essas informações em que você vai preencher tudo, caso seja fiador. Seguro fiança também tem alguns dados obrigatórios que os outros você pode deixar para depois, mas é importante, né, para a organização. Calção imobiliária, onde você pode preencher tudo também. Calção em dinheiro, que você vai preencher o valor e como foi pago. Tem a opção fiador PJ, que é para preencher tudo também, título de capitalização, e a opção sem garantia, se for o caso. E aí é só escolher e salvar. Vou escolher aqui esse tipo, colocar como foi pago e vou clicar em salvar. E em seguida, eu vou para a aba de propriedades e vou vincular o imóvel desse contrato. Aqui também, lá igual à aba de dados do contato, onde a gente vinculou o inquilino, tem duas opções, que é a de cadastrar, caso você ainda não tenha cadastrado ali no menu de propriedades. E se você já cadastrou, é só selecionar qual que você deseja e clique em salvar. Assim, já vincula esse imóvel a esse contrato. Em seguida, a gente tem a aba Seguro Incêndio, que é onde você pode contratar um seguro incêndio no sistema, basta preencher, já vem várias coisas preenchidas. Basta finalizar aqui o preenchimento de acordo com a sua preferência e clicar em contratar, e aí você vai fechando todo o processo também por e-mail. Caso você já tenha e queira somente guardar, você pode preencher todas essas informações e salvar. Em seguida, a gente vai para cobranças adicionais, pois caso não tenha o que cadastrar nessa aba Seguro Incêndio, também não é obrigatório. Nessa aba de cobranças adicionais é onde você vai colocar as cobranças a mais do valor do aluguel. E o passo a passo para preencher essa aba, para colocar essas cobranças adicionais ao valor do aluguel, vai ser preenchendo cada coluna aqui, né? Então, são essas cobranças onde você vai inserir, por exemplo, condomínio, IPTU e etc. E para começar, você vai iniciar aqui nessa coluna do tipo,
que é onde você vai caracterizar como você deseja que essa cobrança vá na fatura e nos relatórios, porque isso vai ser importante ali na hora de gerar os relatórios também. O tipo é a caracterização da cobrança, como nós falamos anteriormente. Aqui a gente tem 4 tipos que vão servir para essa caracterização, que é despesa, desconto, reembolso positivo e reembolso negativo. Juros e multas são para que, caso use, né, e deseje colocar manualmente juros e multa na fatura, é possível também, é só selecionar aqui. E esses 4, explicando melhor como que vai funcionar, vai ser da seguinte maneira: tudo que é despesa e tudo que é reembolso positivo são valores a mais que vão na fatura. A diferença é que despesa vai contar lá no seu relatório como rendimento líquido e reembolso positivo vai contar como rendimento bruto. E tudo vai depender de como você deseja fazer essa separação. O que você deseja que seja como rendimento líquido, o que você deseja que seja como rendimento bruto. E essa separação vai ser importante para você nos relatórios, além do objetivo de definir o que é receita e o que não é, também vai te ajudar na hora de definir o que é o repasse para o proprietário ou não, qual que vai ser a comissão, se a sua comissão é em cima do valor líquido ou do valor bruto. Então é importante separar essas cobranças nesse sentido por isso também. E por todas essas questões envolvidas aí no relatório, na hora de na hora de gerar relatório de repasse, de comissão, na hora de separar o que é rendimento líquido, o que é rendimento bruto e etc. Já desconto e reembolso negativo é para casos em que seja valores a menos na fatura. Desconto também vai contar como rendimento líquido e reembolso negativo vai contar como rendimento bruto, certo? Então, na hora de caracterizar essas cobranças, são uma dessas opções que vai ser colocada de acordo com a cobrança. Então, usando alguns exemplos, né? Despesa é quando acontece algo esporádico de receber valores a mais, que vai ser, né, vai contar como receita, ou que de repente vocês querem que conte como rendimento líquido no relatório. Reembolso positivo, geralmente é aquele valor que é recebido, mas vai ser destinado para outra conta, como por exemplo IPTU, condomínio, ou se quiser colocar essas cobranças como despesa, pode ser para casos bem específicos, casos em que precise repassar tudo para o proprietário como um valor líquido só, então pode ser cadastrado como despesa, mas na maioria dos casos em que é recebido esse valor para ser repassado para contas, né, geralmente, então geralmente vai ser nesses casos, né, reembolso positivo. E desconto e reembolso negativo, alguns exemplos que podem ser dados é desconto quando é aplicado, concedido algum desconto, né, às vezes no reajuste. E reembolso negativo pode se aplicar também em casos que, por exemplo, o inquilino faça um reparo no imóvel e seria de responsabilidade do proprietário, aí desconta no aluguel, mas ele recebeu esse valor, né, nesse reparo, digamos assim. Mas são exemplos que a gente pode dar para caracterizar melhor a diferença de cada um, mas não que necessariamente nesses casos você precise colocar dessa maneira. Você vai colocar da forma que preferir, por isso é importante entender que a diferença entre eles é essa. O que vai contar como rendimento líquido, o que vai contar como rendimento bruto. Tendo esse entendimento, aí vai ser bem mais objetivo na hora de escolher ali, na hora de colocar sua cobrança, qual você deseja. Então, vou colocar aqui um exemplo de IPTU. Coloquei reembolso positivo, coloquei IPTU, coloquei aqui o valor. O início da competência é o início que você deseja que comece essa cobrança. Qual mês de competência? E mais uma vez lembrando aqui do termo competência, em caso de fatura pós-pagas, não é o mês de vencimento que eu devo colocar, é o mês da referência da fatura. Então, eu quero que comece já no mesmo mês que vai começar o pagamento do aluguel, então eu coloco o mês 6, que vai vencer em mês 7. E aqui é o valor mensal também, e em seguida eu coloco a quantidade de parcelas, que vai ser 12. Então, eu venho aqui, cliquei em salvar, ou você pode colocar qualquer outro número de parcelas também, 10, etc. E clico em salvar. Ao clicar em salvar, ele aparece outra linha. Por quê? Assim que eu cadastrei esse aqui, então o sistema já entendeu que essa cobrança tem essa determinada ação. Cobrar esse valor durante 12 parcelas a partir do mês 6. Caso sofra alguma alteração de valor, você vem e altera aqui,
Ou quando finalizar essas parcelas, você vai criar outra cobrança para a organização. Essa aqui vai ficar como histórico e é criada a outra. Então, por isso que a configuração do sistema é assim, como você cadastra. Em seguida, eu vou colocar aqui outro exemplo, vou colocar condomínio. O condomínio, vou colocar esse valor aqui no valor mensal e vou colocar também no mês 6. Só que eu quero que o condomínio seja enquanto a cobrança dele, né, seja enquanto durar ali a locação. Às vezes o IPTU também, mas o IPTU podem ter parcelas mais fixas, né? E o condomínio eu quero deixar ali enquanto tiver vigente, eu posso colocar zero, que o sistema vai entender que é recorrente. Agora, a diferença entre essas cobranças é que lá na fatura, essa cobrança aqui vai contar. 1 de 12, 2 de 12, assim sucessivamente. Essa aqui já não vai mostrar somente o valor, né, de forma recorrente, e assim sucessivamente você vai continuando cadastrando as cobranças conforme você vai tendo essas cobranças para cadastrar. Em seguida, a gente vai prosseguir para controle de contas, e lembrando que nessa aba de cobranças adicionais, não é obrigatório preencher caso não tenha nenhuma cobrança, tudo bem? Nessa aba controle de contas, essa aba é aquela que é originária lá do imóvel. Então, ela só replica aqui no contrato e se já tiver alguma coisa, né, preenchida e tudo mais, ela só replica de acordo com o imóvel que foi selecionado aqui em propriedades. E aí, caso não tenha nenhuma informação também, não é obrigatório, podemos prosseguir para a aba documento assinatura. Quando chegamos na aba documento assinatura, é onde a gente vai mudar esse status aqui. Até então, esse contrato está em rascunho e ele vai ficar vigente quando ele for assinado. E mesmo que o seu contrato já esteja assinado, o que o sistema quer dizer com isso é que quando o sistema saiba que ele está assinado, né? Então, quando você chega na aba documento assinatura, é onde você vai informar a assinatura desse contrato. Existem duas maneiras de você fazer isso, né, que a gente disponibiliza no sistema. Para adicionar um contrato que já está assinado, você vai clicar aqui, nessa opção em vermelho, selecionar a data que foi assinado e anexar o documento assinado. Vamos supor que o documento ainda não está no computador, vai precisar escanear ainda, etc. Então, você pode só colocar a data de assinatura, enviar e colocar o contrato depois, tudo bem? A outra opção é cadastrar o texto do contrato direto no sistema. Como a gente viu lá em configuração, a gente cadastrou alguns modelos de exemplo e também viu os modelos que o sistema tem, certo? E aí, todos aqueles modelos eu vou puxar aqui. Vai aparecer também aqueles modelos que eu adicionei e eu vou aqui escolher ou esse modelo que eu coloquei ou algum modelo do sistema. Quando eu seleciono o modelo, eu clico em aplicar modelo. E aí ele já vem aqui para o campo editor de texto. Aqui ele vem bem destacado, como vocês podem perceber. No caso dos códigos, é para a pessoa identificar que é um código que vai puxar automaticamente, já já. E no caso desses que estão em vermelho, é mais porque os modelos são padrões. Então, pode ser que alguma informação ou outra, né, possa mudar, então você vai aí ajustar de acordo com como você quer. E você pode ajustar diretamente aqui ou lá em configuração, já deixar tudo ajustado, porque você só seleciona, aplica modelo e agora para puxar essas informações, clica em adicionar campos dinâmicos. E aí já puxa todas as informações, certo? Automaticamente. E caso você precise editar e alterar outro preenchimento, é só você colocar aqui, né, nos carimbos e colocar o preenchimento que você deseja e dar continuidade. Feito todo o contrato, revisado, a gente vai clicar em salvar e essa tela até muda, porque ela vai dar aqui outras opções, né, de informar manualmente a assinatura ou eletronicamente. Se você for enviar esse contrato para assinatura manual, você pode enviar por e-mail e você pode gerar um PDF também para enviar. E além de enviar, se for o manual, pode também gerar PDF para imprimir, né, assinar. E aqui também tem um aviso que você pode enviar para os seus inquilinos. É só clicar aqui e a prévia já aparece aqui, caso vocês desejem ver, e envia para avisar o inquilino que agora, né, você está usando o sistema aí, ele vai receber alguns e-mails desse sistema, de acordo com a sua gestão e organização.
Quando você gera aqui o PDF do contrato, a gente pode verificar também toda a configuração que a gente fez ali, identidade visual. A marca d'água, ali o cabeçalho e o rodapé. E retornando aqui, quando a gente clicou em salvar, se for assinatura manual, a gente escolhe aqui, clica em informar a assinatura do contrato e é o mesmo processo, seleciona a data e anexa o arquivo. E aí, assim que faz isso, já fica vigente, certo? Mas, se você desejar solicitar assinatura eletrônica, é possível também. Basta clicar na opção solicitar assinatura eletrônica, clicar em adicionar signatário, e ele já vai vir aqui, ó, pré-selecionado as pessoas que estão cadastradas nesse contrato. Aí você já pede aqui ele vem para essa parte e você clica em adicionar. E aí você vai adicionando os outros, o proprietário, depois você vai adicionando manualmente testemunha, se tiver, fiador, todas as partes, tá? E assim que você preencher, e já está com o contrato tudo certo, se preferir não enviar para assinatura antes, pode colocar enviar o contrato por e-mail para a pessoa fazer a leitura, né, do contrato. E em seguida você vem aqui e solicita a assinatura eletrônica. Ao solicitar, ó, vou usar esse e-mail de teste para ver, vocês vão clicar em sim. E só aguardando aqui o tempo que ele carrega e solicita. E aí ele dá sucesso, só clicar em OK e foi enviado. Eu consigo acompanhar por aqui se foi enviado e aqui se foi assinado. Então é só atualizar, tá aparecendo que não foi enviado ainda. Volto lá, aqui o status já mudou para aguardando assinatura. Aí eu venho para documento assinatura, que já mostra que foi enviado e está aguardando. Aí eu posso vir aqui no e-mail. E aí eu vou clicar aqui. Vou visualizar o documento. E aqui já aparece assinar documento eletrônico. Ele vai carregar todo o documento aqui. Carregado o contrato, a pessoa pode ler novamente, caso não tenha, caso já tenha lido, pode ler caso não tenha lido ainda. E vai clicar em assinar. Ao clicar em assinar, ela vai digitar o token que chegou no e-mail, aí o e-mail continua aqui porque ele abriu outra aba. Aí você pega esse token, coloca aqui, coloca a data de nascimento, aqui ele já puxou, né, o nome e o CPF, aí se tiver alguma coisa que precisa editar é só clicar aqui, mas geralmente você já vai ter preenchido certo e a pessoa não vai precisar editar. Coloca a data de nascimento e aqui tem a opção de fazer a própria assinatura, né, ou de selecionar a, a rúbrica. Se a pessoa tiver aqui com um dispositivo, né, que tem o touch, ela consegue, ó, solicitar para fazer a própria assinatura, ela vai, e até mesmo aqui ela vai conseguir, vai fazer assim. Ou se não, ela pode vir aqui e escolher a rúbrica, pode trocar de fonte até chegar à fonte que a pessoa deseja, certo? Aí, preenchendo aqui a data de nascimento, vou verificar qual foi a data de nascimento desse cadastro. Vou preencher a data de nascimento, escolhi a minha assinatura e agora é só clicar em assinar. E em seguida, que você clica em assinar, já atualiza aqui e aparece parabéns, a assinatura foi realizada com sucesso. E quando você vem aqui no sistema e atualiza, o contrato já fica vigente. Aqui, ó, nessa tela documento assinatura, vai aparecer aqui que foi assinado, certo? E também vai aparecer aqui visualizar contrato assinado. É só clicar. Aí vai aparecer aqui, ó, certificação e no final as assinaturas, conforme vai tendo o número de signatários aí. E aí, o contrato já vigente, você encontra aqui também a data que ficou vigente, a data que foi informada, essa vigência, né? Que foi quando assinou eletronicamente, já fica vigente automaticamente. E assim que esse contrato fica vigente, cria outra aba chamada aba de aditamentos,
que serve para que você possa fazer qualquer alteração no contrato, ou uma renovação, aditamento, enfim. Para fazer isso, você vai clicar em cadastrar novo aditamento, preencher o título do contrato, selecionar a alteração que deseja e preencher aqui o campo de texto. Esse aditamento ele pode ser feito tanto para casos formais em que houve uma alteração realmente com o inquilino, ou então para casos mais internos que você precisou alterar alguma informação só para organização mesmo e foi para correção do sistema mesmo. Então não precisa necessariamente criar um documento para isso, para fazer o aditamento. Se for um aditamento formal, você pode usar um dos modelos ou o seu próprio documento, caso já tenha feito, tá? Então, esse é o processo, passo a passo, mas não é obrigatório selecionar um modelo. Você pode fazer da seguinte maneira: preenche o título e aí preenche aqui a informação, alterar data de vigência, por exemplo. Aí você coloca aqui, ao invés de 15, 14 e coloca o prazo em meses. Aí, se tiver algum modelo para selecionar e você quiser criar um documento desse aditamento e tudo mais, é possível. É só selecionar aqui qual modelo deseja e ele já aparece aqui. Caso seja só uma alteração, vai clicar aqui e vai fazer uma observação básica. E prossegue. Aí, ao clicar em salvar, o aditamento fica salvo aqui nessa tela, certo? E aí você pode informar a assinatura. Pode enviar para assinatura eletrônica, pode editar, excluir, se for o caso. E aí, se já tiver tudo certo mesmo, assinado, ou quando está assinado, quando vai enviar para assinatura eletrônica, ele automaticamente vai ficar vigente. Ou se já puder informar a assinatura colocando o documento ou não, colocando depois, seleciona a data de assinatura e clica em enviar. Perfeito, então. Em seguida, com o aditamento pronto, a gente pode prosseguir para a aba de anexos. E aí, só lembrando, né, a gente fez uma alteração de data. E quando chega aqui na aba geral, ele alterou a data para a data que a gente usou aqui em aditamento, certo? Em anexos é onde a gente vai anexar qualquer documento referente ao contrato. Todos os documentos aí que são relacionados diretamente ao contrato, para a sua organização, você vai adicionar nessa aba de anexos. Em seguida, a gente vai para a aba de histórico. Nessa aba de histórico é onde fica cadastrado e registrado todas as alterações e criações que foram feitas nesse contrato, certo? Então vai aparecer tudo aqui e você também pode adicionar histórico manual desse contrato. Por exemplo, alguma observação, algum registro de ocorrência da locação, você vai registrar aqui e enviar. Em seguida, a gente tem a aba de faturas. Essa aba de faturas é uma aba onde você vai consultar as faturas desse contrato especificamente, conforme elas vão sendo geradas. Lá no menu faturamento é onde a gente gera todas as faturas, né, vigentes e futuras. E aqui e lá no menu faturamento também é onde você vai encontrar todas as faturas de todos os contratos vigentes. E aqui nessa aba de faturas você encontra só as desse contrato especificamente. E aí você vai consultar essas faturas de acordo elas vão sendo geradas. E nessa opção gerar faturas retroativas, você pode gerar faturas retroativas do contrato, caso seja um contrato que você está cadastrando, que já está há muito tempo em andamento e você quer gerar as faturas retroativas para ter o histórico no sistema, certo? Então é só selecionar o mês e gerar. E aqui a gente finaliza todo o cadastro do contrato. E depois que ele está vigente, ele já fica pronto para emitir faturas. E aí a gente já vai ver o passo a passo para gerar essas faturas. E até então, para finalizar essa parte do contrato, vamos ver como que a gente pode fazer para encerrar o contrato. Então ele está vigente. E aí eu vou encerrar esse contrato. Precisei encerrar por meio de uma rescisão ou distrato, ou para qualquer situação em que eu precise excluir o contrato, eu preciso fazer essa rescisão ou esse distrato. Tudo bem? Então eu vou aqui em documento, assinatura, seleciono a opção de emitir rescisão ou distrato. Qualquer uma das duas opções vão ser semelhantes do passo a passo, tá? Então, ela aparece aqui o modelo para você selecionar e o campo de texto, caso você queira criar o seu próprio texto aqui do documento da rescisão, ou adicionar algum modelo, ou caso seja uma situação
que não tenha nenhum documento a ser assinado, ou o documento já está assinado, você só vai anexar no sistema, você pode só colocar uma observação aqui nesse campo de texto. Em seguida, ele dá aqui essas opções de cancelar as faturas em aberto, e aí se tiver faturas em aberto, você pode escolher para cancelar, ou emitir cobrança sobre essa ação. E aí você pode escolher aqui um valor para emitir, uma quantidade de parcelas, supondo que essa rescisão gerou uma multa, por exemplo, aí você pode usar essa opção. Ou então o inquilino ainda está com uma dívida dessa locação, mesmo que esteja encerrando, ele vai ficar ali com o saldo em aberto. Então você pode fazer aqui essa cobrança, selecionar o primeiro vencimento e o prazo em dia das próximas, e em seguida é só você clicar em enviar. Clicando em enviar, a rescisão só fica salva, certo? Ainda não fica vigente aqui a rescisão, tanto é que o contrato já ainda está vigente. A rescisão ela vai ficar vigente quando você vir aqui em informar a assinatura. Como eu falei, se você solicitar assinatura eletrônica, automaticamente quando a pessoa assinar vai ficar vigente aqui. E também se você for adicionar o documento assinado, ou se não for nenhum dos dois casos e você só vai mesmo informar a assinatura. Não tem documento a ser adicionado, é só clicar, selecionar a data e enviar, certo? Que a rescisão já é finalizada. A gente não vai finalizar essa rescisão agora, porque a gente vai precisar do contrato vigente para gerar as faturas. Então, a gente pode até revisar esse passo depois, mas até o momento não vamos. Então, a gente vai cancelar a rescisão e ele já vai ficar aqui totalmente em aberto, sem a rescisão estar nem salva. E assim que você cadastra contrato, para visualizar esses contratos, a gente vai no menu Contratos, nesse atalho, ou em Contratos, listar contratos. Nessa opção de contratos, listar contratos, é onde você vai acessar, né, os contratos, eles vão ficar todos listados aqui nessa página. Aqui nesses campos você pode filtrar, né, caso tenha uma longa listagem de contratos, você pode filtrá-los. E aqui nessa organização, você tem as informações e ao final o status e a coluna de ações. Aqui é para que você possa editar, aí vai voltar para aquelas abas que a gente estava no momento da criação. E o outro botão ao lado é para copiar. Então, eu copio aqui e ele fica em rascunho. Então, caso eu queira cadastrar um contrato do mesmo inquilino, ou tem algumas informações parecidas, eu copio, depois eu vou só alterando o que é desse contrato ou não, e vou preenchendo as demais garantias, e até alterando se tiver alguma que está igual e não vai ser o caso, vou em documento assinatura e finalizo, certo? Então, aqui vai aparecer só quando eu finalizar as abas. Então, por exemplo, aqui já selecionou, propriedades falta selecionar, então vou preenchendo tudo para poder finalizar aqui documento assinatura. E quando ele está em rascunho, quando eu volto aqui em contratos, a gente tem essa listagem, a gente editou, copiou, e aí tem a opçãozinha de excluir, que ela só aparece para quando os contratos estão em outro status que não seja vigente. Eu também consigo editar clicando aqui, ó, em cima do nome do inquilino. Aí eu posso até terminar aqui esse cadastro dessa propriedade, desse contrato, melhor dizendo. E aí eu finalizo aqui, ó, ele vai puxar todas as informações igual. E aí eu posso finalizar aqui usando outra situação. Aí eu seleciono um documento e vou enviar. Ele fica assinado. Esse foi a outra maneira quando já tem um contrato assinado, que a gente viu aqui agora. E aí, para emitir rescisão, como a gente estava fazendo, posso fazer só uma observação aqui. Ou eu posso selecionar um modelo aqui. Aí eu seleciono se eu quero cancelar faturas em aberto ou não e se eu quero emitir cobrança. Eu vou emitir essa cobrança em duas parcelas, selecionar a primeira aqui e vou clicar em enviar. Aí aqui, para finalizar, eu vou informar a assinatura, seleciono a data. Se tiver algum documento a ser anexado, eu coloco aqui. Se eu quiser notificar os inquilinos, tem essa opção aqui também para colocar. E eu vou clicar em enviar. E aí,
esse contrato de vigente já passa para rescisão, certo? Então, ele já foi rescindido. Quando eu vou lá em contratos, ele também já pode ser excluído, porque ele foi feita a rescisão aqui dele. E isso é como a gente pode cadastrar e gerenciar contratos. Ainda nesse menu de contratos, a gente tem a opção de cadastrar acordo, que é para caso você tenha um acordo de dívidas a ser cadastrado, e também pode ser adequado para contratos de compra e venda ou alguma cobrança avulsa que você precise fazer. O acordo pode ser utilizado também. Então, primeiro você vai selecionar o inquilino ou cadastrar, caso você ainda não tenha cadastrado. Clique em salvar. Vai preencher. As abas são semelhantes à aba do contrato. A diferença aqui é as abas para colocar o valor. Então, eu vou colocar aqui sem garantia. E a aba objeto é para eu colocar o valor total dessa cobrança que eu estou fazendo, seja porque é uma dívida e a gente está fazendo um acordo, ou seja, qualquer cobrança avulsa que eu esteja fazendo, vou preencher aqui. Também tem uma opção de preencher juros e multa. Se eu quiser colocar aqui uma multa, aí eu coloco, clico em salvar, ele calcula total. Perfeito. Aí agora eu vou para a aba de parcelas. E na aba de parcelas eu vou cadastrar essas parcelas em quantas vezes eu desejo, qual o primeiro vencimento. Eu escolho também o intervalo em dias, escolho o método de pagamento e vou em criar parcelas. E aí as parcelas foram criadas, eu vou em documento assinatura, finalizo, né, para que fique vigente. E ele já ficou vigente aqui o acordo, né? E aí ele tá aqui, contrato assinado. E quando eu volto aqui em parcelas, eu posso gerar as faturas e em seguida enviar para o inquilino, certo? Então, assim que é o cadastro do acordo para esses casos específicos que podem acontecer, e tendo entendido todo esse passo a passo do acordo e tal, a gente pode ir agora para o menu Faturamento, clique em Faturamento para gerar as faturas. Cliquei aqui, eu estou em faturamento, né? E aqui já aparece aquela fatura do acordo que a gente foi gerando, certo? E aí elas foram geradas e ficam aqui listadas em faturamento também. E para gerar a fatura do contrato, eu vou vir aqui em gerar faturas, vou selecionar um mês que eu desejo, vou selecionar aqui o mês de junho, que foi como a gente colocou cobrar prorata. Eu também tenho a opção de gerar de contratos específicos, que eu seleciono o contrato, caso eu tenha mais de um contrato e queira gerar só de um. Seleciono o mês e gero. Como eu tenho só de um, vou deixar assim mesmo. Também tenho a opção de enviar e-mail de notificação, que aí se você quiser já gerar a fatura e já enviar, é possível. Senão você pode só gerar para enviar depois. Esse resumo aqui aparece de acordo com o mês de vencimento, tá? Então, ele sempre vai aparecer aqui um resumo das faturas que tem geradas, resumo pago. E em seguida, os campos para filtrar as faturas caso tenha uma longa listagem, certo? Em seguida, a gente tem aqui as 4 colunas onde vão ficar organizadas as faturas. Pago, aguardando pagamento, cancelado e em cobrança com o advogado. Pago, aguardando pagamento, cancelado é aquele fluxo natural que vai acontecendo de acordo com o avanço das faturas. E em cobrança com o advogado é uma configuração que é feita lá no menu Minha Empresa, onde você pode escolher um limite de atraso para as faturas. Você escolhe que com determinado dias de atraso você deseja que essa fatura vá para cobrança jurídica, que é uma aba, que é essa aba de cobrança com o advogado, que o sistema bloqueia a fatura e o boleto para pagamento, caso seja boleto asas, tá? E avisa também a você que essa fatura chegou nessa determinada quantidade de atraso, para que você possa enviar para o advogado. O sistema também envia direto para o advogado se ele tiver cadastrado como usuário advogado no sistema. Se não tiver, ele envia para você e aí é para te ajudar a automatizar esse processo de enviar essas cobranças que estão em inadimplência para que você possa prosseguir com o recurso que você usa para casos de inadimplência, tudo bem? Então, aqui vamos prosseguir para essa listagem de faturas que está aqui. A gente tem elas organizadas de acordo com essas colunas, né? As informações, dos valores do inquilino,
as datas, a forma de pagamento, a situação, e aqui esses 3 comandos na coluna de ações. Esse comando aqui é para enviar por WhatsApp, esse é para enviar por e-mail e esse aqui é para visualizar a fatura, certo? Então, quando eu clico aqui para enviar por WhatsApp, eu clico em sim, ele envia. Quando eu clico aqui para enviar por e-mail também, eu vou clicar em sim, ele também envia. E quando eu atualizo, ele já atualizou aqui o meu status. Aqui ele mostra que foi enviado por e-mail, a data que foi enviado, o horário, e aqui ele também mostra que foi enviado pelo WhatsApp, certo? E aí você pode aqui também visualizar mais para ver o horário, para ver se já foi visualizado, certo? Então, clica aqui em OK. E para que vocês possam verificar como que é esse e-mail que vai para o inquilino, aqui a gente tem um exemplo desse que acabou de enviar. Vai chegar assim, e aí chega essas informações. Aqui os dados bancários, o anexo da fatura e aqui o link para que a pessoa possa gerar a segunda via se ela desejar. E aí ela vai pegar o valor da fatura, vai fazer a transferência para essa conta e quando receber é só dar baixa no sistema, certo? Então é assim que chega. A gente tem um exemplo aqui do WhatsApp, como que chega a mensagem no WhatsApp, tá? E aqui é esse status em que você vai acompanhar se a pessoa já recebeu, se ela já visualizou. Então, aqui, ó, para esse e-mail que eu já visualizei, já está aparecendo aqui que foi visualizado, certo? Então, você vai poder acompanhar se o inquilino já recebeu, se já visualizou. Um check é porque já foi enviado, 2 cheques é porque a pessoa já visualizou. E no WhatsApp mostra também as informações, se foi enviado, se foi visualizado, né, quando foi recebido e etc. E aqui, quando você clica em visualizar a fatura nesse botãozinho verde, você vai entrar na fatura para ver os detalhes dela, né? E você pode fazer alterações também. Aqui eu vou voltar para a gente acessar a do aluguel, para verificar, para que você possa verificar aqui como ele respeitou a questão do cobrar prorata. O valor lá que a gente colocou, né, do contrato, vou até abrir aqui em outra aba para a gente lembrar. A gente cadastrou como 1.500. E aqui ele gerou, ó, o valor de 800, que ele contou só a partir do dia 15. E aí contou as cobranças que eu coloquei. Aqui tá contando o valor da comissão, certo? E aí também tem as informações aqui do proprietário, né? Também tem as datas, os valores, tem os dados do inquilino. Aqui tem como você ir direto no contrato, caso você queira visualizar. Então, você pode clicar aqui e visualizar o contrato. E aqui ao lado você pode abrir a fatura para que você possa visualizar. Então, a fatura vai para o inquilino assim, com essas informações. Serve como um recibo, tá? Então, aqui quando for pago, vai ficar pago, você pode enviar. O sistema envia também por e-mail. E aqui tem as informações aqui do valor, tudo discriminado de acordo com o que foi colocado. Então, vai tudo organizadinho pro inquilino, certo? Aqui a gente tem o histórico. Nesse botão a gente tem o histórico da fatura, tudo que é alterado e cadastrado. Aqui a gente pode alterar a data de vencimento, se quiser. Essa informação do valor da comissão, lembrando que ela só aparece para você na sua organização do sistema, tá? Para o inquilino na fatura não aparece e vai aparecer no relatório também. Em seguida, a gente tem a opção do método de pagamento, tá? Pode ser alterado também. E aqui os valores, que já foi puxado lá do contrato. Eu posso alterar os valores clicando aqui para editar, ou eu posso alterar o valor total clicando em adicionar extra e seguir a mesma ideia ali do cobranças adicionais, eu posso adicionar direto na fatura. E a gente recomenda que, por exemplo, quando é cobranças variáveis, sejam adicionadas direto na fatura. Ou, se preferir, pode colocar lá em cobranças adicionais do contrato também, mas precisa editar antes de gerar a fatura, certo? Então, vou cancelar aqui.
E todas essas informações são as informações que você pode editar na fatura. E mesmo que seja boleto e o boleto já esteja gerado, você pode editar que o boleto é atualizado também, certo? Aqui também tem a opção de adicionar multa e juros manualmente, caso você precise. E lembrando que toda alteração que é feita na fatura deve clicar em atualizar, certo? Tem outra informação também aqui da fatura? Que é essa opção aqui de excluir fatura. Essa opção só aparece para quem é sócio administrador. Então, quem tem outros usuários de outras funções no sistema, essa opção não vai aparecer. Então, pode clicar aqui e excluir essa fatura, certo? E gerar novamente. Então, são essas todas as informações da fatura e todas as funcionalidades também da fatura, tudo que pode ser alterado, tudo que você pode alterar. E por fim, também tem essa opção de informar pagamento, que é onde você pode informar pagamento manual dessa fatura. Escolhe a data, né, para fazer, e você também pode fazer um pagamento parcial. Então, por exemplo, vamos fazer, ver o exemplo aqui bem prático. Aqui a gente tem várias faturas. As faturas do acordo que a gente fez e as faturas também da rescisão que foi feita e gerada a cobrança. Então, aqui eu posso entrar na fatura e posso informar o pagamento dela. Eu posso informar pagamento total. Então, eu venho aqui, coloco e clico em salvar. Ela foi para a aba de pago, tem aqui a informação do pagamento. Ou eu posso mudar. Ah, não foi dessa forma que pagou, então preciso mudar. Então, é possível, você volta para não pago e informa pagamento parcial, porque na verdade a pessoa pagou 250 numa data. Eu coloco pagamento parcial e 250 em outra data. E aí eu já deixo total, porque não é mais parcial, coloco salvar. E ela tá paga aqui e tá com as informações corretas aqui da informação de pagamento. Eu posso também, esse aqui, a gente errou na geração dessa fatura. Eu posso vir aqui e clicar em excluir essa fatura. E depois, quando eu volto aqui em faturamento, ela já não vai estar aqui, certo? Nessa aba de faturamento. Ou, se for uma fatura que eu excluí e eu quero gerar de novo, eu posso vir aqui simplesmente gerar faturas e gerar essa fatura novamente, certo? Bom, a gente viu várias ações que podem ser feitas aqui na fatura, de edição, de alteração e tal. E a gente também pode fazer essas alterações de maneira mais prática, que é em massa. Então, eu posso informar pagamento em massa, gerar boleto das faturas em massa e enviar também em massa, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E essa ação manual, principalmente a de informar pagamento, vai ser mais para essa opção de transferência bancária. Então, para outras opções do boleto, por exemplo, o sistema vai dar baixa na fatura automaticamente. Então, para dar continuidade aqui nesse passo a passo do faturamento, a gente vai ver agora como é o passo a passo de gerar outras faturas com os outros métodos de pagamento. O próximo método de pagamento que a gente vai usar vai ser o boleto remessa bancária. Então, vou vir aqui em contratos. Só para usar o exemplo aqui, eu posso clicar aqui em excluir, caso você precise, ó, e fazer uma cópia. Tem essa outra função também aqui no contrato. Aí, quando eu volto, ele está aqui, o outro em rascunho. E eu posso excluir o que está em rascunho também e ficar sem nenhum, só os que estão vigentes, certo? E aí, agora eu quero vir aqui e eu vou na aba geral e vou mudar para remessa bancária. E aí, eu vou em faturamento e vou gerar a próxima fatura para vir com esse método. Então, atualizo a página para aparecer. E aí, já foi gerado aqui com o método boleto remessa bancária. Então, eu gerei do mês 7. E aí, assim que eu gero, eu vou aqui em faturamento, remessa bancária. E vou exportar arquivo de remessa
de acordo com o mês que eu gerei, certo? E de acordo com o tipo de cobrança aqui que eu escolhi na hora que eu validei com o gerente de contas. Eu clico em gerar arquivo de remessa aqui, ele vai baixar o arquivo de remessa e eu vou incluir lá no sistema do banco. E no sistema do banco, assim que incluir esse arquivo de remessa, ele vai gerar um arquivo de retorno. Eu vou pegar esse arquivo de retorno, importar, colocar aqui e clicar em processar. E assim já vai ficar tudo certo, vai aparecer até aqui o histórico dessa transação de importação e exportação que deu certo. E aí vai aparecer aqui e aqui em faturamento, a gente já vai poder visualizar que pode enviar a fatura com o boleto para o inquilino, certo? E aí, assim que o inquilino faz o pagamento, pega o arquivo retorno novamente, vem aqui em faturamento, remessa bancária, e importa arquivo de retorno para o sistema da baixa nas faturas pagas, certo? Prosseguindo, agora a gente vai ver como gerar no boleto Asas. Lembrando que eu já criei a conta Asas, já integrei no sistema, então você tem que passar por toda essa verificação. Então, se você já criou a conta Asas, já integrou no sistema, já configurou juros e multa, né? Já seguiu todo o passo a passo ali do vídeo, aí sim você pode ir no contrato e cadastrar ele com o método de pagamento boleto Asas, ou nesse caso que o contrato já está cadastrado aqui, que é o que a gente está vendo, a gente vai mudar para boleto Asas também. Clicar aqui, vai clicar em boleto Asas e vai salvar. E a gente vai gerar outra fatura para gerar no exemplo de boleto Asas. A gente vai clicar aqui e já apareceu aqui. Não, não apareceu não. Desculpa, olhei errado. Agora sim. Já apareceu aqui com a opção boleto Asas. E quando eu clico em enviar, ele já gera o boleto e já envia, certo? E aqui também visualizar a fatura, eu posso entrar, gerar o boleto. Só, e aqui eu já posso visualizar o boleto, já posso clicar em enviar. Vou enviar para vocês, para que vocês possam ver como que é, que vai ser, vou usar um exemplo de boleto e vai ser assim no boleto Inter também do boleto remessa bancária. Então enviou, a gente vai vir aqui, que é a mensagem. Chegou, aí eu vou em visualizar boleto. E ele também vem com o link da segunda via, que é para gerar segunda via, caso a pessoa tenha perdido. Vou em visualizar boleto, ele vai abrir essa página aqui, a pessoa já vai automaticamente puxar o CPF, aparece as outras faturas também que tem aberto, e aqui a pessoa já clica para pegar o boleto. Ela pega o boleto e faz o pagamento. Em seguida, assim que esse boleto é pago, automaticamente vai para a aba de pago, certo? E aqui também você já pode ver o status, se a pessoa já visualizou ou não, certo? Então, a gente viu como que é o boleto Asas aqui para gerar e como que fica lá o e-mail e tudo mais. A mensagem no WhatsApp é na mesma ideia do que a gente mostrou. E para a gente mudar agora para boleto Inter. Você já criou a conta do Inter, já integrou também. Então, agora só falta vir aqui em geral e colocar boleto Inter. Lembrando que é muito importante configuração de juros e multa. No caso do Inter, já tem lá a quantidade de dias que deseja que cancele o boleto, caso não seja pago. Enfim, escolhi boleto Inter e agora eu vou gerar outra fatura para poder gerar no método de pagamento do Inter. Eu já gerei, agora eu vou gerar agosto. Não, não é agosto, eu errei. Setembro, agosto já tá gerada. Então, eu gerei aqui, ó, já gerou no boleto Inter, então é o mesmo processo, vai entrar e vai gerar o boleto do Inter, ou então aqui, quando tá em faturamento, que só clica para enviar, já gera o boleto e já envia, tudo bem? Então, vai ser na mesma ideia também,
do boleto Asas, de chegar lá o e-mail para que você possa visualizar o boleto e tudo mais. E também vai a fatura em anexo nos e-mails que tem boleto bancário para pagamento também, certo? Então a gente entendeu todo esse processo aqui, né, do faturamento. Então, tendo entendido tudo aqui, essa é a tela de faturamento, que é onde a gente vai gerar e gerenciar as faturas. Então, todo esse processo que a gente faz. Aqui no final você encontra o valor total das faturas e aqui para mudar a exibição da quantidade de faturas e de páginas também, certo? E essa é a tela de faturamento e esses são os recursos que a gente tem através disso, de gerar cobranças e tudo mais. Aqui a gente fez tudo manual e também a gente já vai ver como que pode fazer para automatizar todo esse processo. Antes disso, a gente vai finalizar esse módulo aqui do faturamento. Então, a gente já viu sobre o faturamento, a remessa bancária. A gente tem o fluxo de caixa também, que é um parceiro nosso, no mesmo grupo da Acordos, mas já tem um objetivo já diferencial de fazer a gestão do fluxo de caixa mesmo, que pode te auxiliar bastante aí na sua gestão financeira. Caso você tenha interesse, clicando aqui, já vai para mais informações num vídeo que a gente tem. E aí você pode assistir Copiei. aqui e tudo mais. E em seguida entrar lá no site ou até entrar em contato com a gente no suporte também, para que a gente possa liberar para você o acesso teste. Ele tem um acesso teste, você pode fazer um teste ali e depois fazer a contratação desse sistema e é possível integrar no sistema da Acordos e aí fazer com que andem juntos e aí a sua gestão fique ainda mais completa. A gente também tem esse submenu da cobranças adicionais, que vão aparecer todas as cobranças que são adicionadas lá no contrato e também é uma forma mais fácil de você adicionar, caso você precise, ou de você editar. Então, por exemplo, aquelas questões que a gente falou de valores variáveis, é possível vir aqui e alterar sem precisar ir contrato por contrato, né? E alterar, você pode alterar diretamente aqui, pode facilitar esse processo em casos que são muitas cobranças. Bom, entendido tudo, a gente fez todos os cadastros e entendeu todo o gerenciamento, né, dos módulos do sistema onde a gente cadastrou. E aí, para gerenciar o sistema como um todo, você vai usar o menu de relatórios. Nesse menu de relatórios, você tem a opção de rendimentos líquidos por caixa, que é onde vai gerar um relatório de acordo com a base do mês vencimento e das faturas que já estão pagas. Eu vou aqui em faturamento para verificar qual fatura está paga e a gente já gera. Teve uma que a gente formou o pagamento aqui. Ou a gente voltou o pagamento dela? Foi, a gente voltou o pagamento, mas a gente também excluiu a fatura, verdade. Então, eu vou pegar aqui uma fatura e vou informar pagamento, só para constar lá nesse relatório. Então, é vencimento aqui junho, né? É julho, na verdade, mas pagamento em junho. Então, vou gerar aqui o relatório com base, vou pegar de junho até julho logo. E ele gera aqui essa informação desse relatório. Você pode gerar em PDF ou em Excel. Se você gerar em Excel também, ele vai baixar, você consegue. Já o por competência, você consegue gerar por mês de competência, independente se já está pago ou não. Enfim, já com essas informações aqui, a gente tem rendimento líquido, né? Que é aquilo que a gente falou de separar e tudo mais. Então, aqui vai separado tudo que é rendimento bruto, rendimento líquido. E aqui a gente tem o relatório de administração, que é o que vai sair os valores de repasse, o valor de comissão e assim sucessivamente. Esse de administração também é gerado por meio de competência e a gente tem o de prestação de contas para administrador. Ele vai gerar somente daquele que está pago, porque é baseado no mês de vencimento também
e das que estão pagas, e aqui ele já vem todo com os valores demonstrados para facilitar e com valor de repasse líquido e valor de repasse bruto, certo? Bom, aí a gente tem outros que, conforme o decorrer aí da sua gestão, você vai conhecendo, que é o de prestação de contas, que vai vir sem os valores do repasse, caso você precise só da fatura ali. Tem de imóveis disponíveis, pagamentos parciais, faturas em aberto, faturas em cobrança jurídica, o informe de rendimentos também, para te auxiliar, e de dados do inquilino. Então, tem todas essas opções de relatórios para o seu gerenciamento e para potencializar aí, né, a sua gestão de acordo com os cadastros no sistema. E para a gente prosseguir e finalizar esse treinamento, a gente vai aqui no menu Minha Empresa, que é onde a gente vai fazer todas as configurações do sistema. São configurações que você pode fazer já anteriormente, replicar para o proprietário, ou se sentir mais seguro, pode fazer depois, né, que fez os cadastros, para automatizar já tudo de uma vez, depois que já conheceu todo o sistema, né? E aí, quando a gente chega em minha empresa, a gente vê essas informações que são do proprietário, e se a gente estiver no ambiente principal, vai ser as suas informações. Em documentos é para adicionar a documentação do proprietário e no ambiente principal da administração. Usuários é onde vai aparecer aqui, ó, todos os usuários do sistema. Eu posso adicionar outros usuários sócios, posso tornar o usuário sócio administrador clicando aqui, que é quem tem acesso a absolutamente tudo. Posso adicionar um novo usuário, tem essas funções de sócio, advogado, colaborador e contador. É só colocar o nome e o e-mail e já chega o e-mail nesse modelo aqui, ó. Vou mostrar. Vem o convite, aí você acessa a central de convites. Não, na verdade, essa central de convites é depois que você já está adicionado. Espera aí, é o outro e-mail. É aqui, ó. Opa, cliquei errado. Aqui, ó. E aí ele vai clicar e vai aparecer bem-vindo a acordos. Vai falar aqui todas as informações do e-mail e da senha. E é só acessar o sistema, né? E colocar o seu e-mail e senha. Que acessando seu e-mail e senha, você já entra aqui na Acordos. E aí, quando convidar o usuário, é para quem já tem o usuário cadastrado. Aí sim é que chega esse e-mail aqui, ó. Ah, você foi convidado para participar do ambiente tal. Aí você acessa a central de convites. Vai aparecer que não tem nenhum, porque já foi aceito, então você aceita e já fica participando aí do ambiente que você foi convidado, adicionado. Em seguida, a gente vai ter aqui personalização, mas só recapitulando também, aqui também pode visualizar convites. E sendo sócio ou sócio administrador, você pode ativar e desativar qualquer pessoa a qualquer momento. E aqui na coluna de ações, você pode editar ou remover. Personalização é onde você pode personalizar a logo aqui no ambiente e na fatura. Informações bancárias é o que a gente já viu, é onde a gente pode configurar os métodos de pagamento, transferência bancária e remessa bancária. Contabilidade é onde você pode escolher qual dos dois relatórios você prefere que seja enviado já automaticamente. Já envia automaticamente todo mês o sistema. E aí você pode escolher se você deseja por competência ou por caixa. É só salvar. Boleto Asas, como a gente já sabe, é onde aqui você acompanha o extrato, onde você configura juros e multa e Pix, e aqui onde você pode configurar ou não transferência automática se você quiser repassar para outra conta sua depois de receber no Asas. E no boleto Inter o mesmo processo. Depois de configurar aqui e integrar, vai aparecer a opção de configurar juros e multa e escolher ali o limite que você deseja para o boleto ficar gerado, se você deseja que cancele em 30 dias, enfim. Em seguida, a gente tem a automatização, que é onde você vai configurar e automatizar as principais informações do sistema. E aqui é onde você vai selecionar se você deseja que o sistema envie notificação de pagamento aos sócios e se você deseja que o sistema envie notificação de pagamento ao inquilino. Em contrato, se você quiser, ó, tem sim ou sim é apenas para sócio administrador, e seleciona aqui e clica em salvar. Em contratos, ele pede aqui para você habilitar se você deseja
notificação de contratos vencidos e vai para o inquilino. Aí você escolhe com quantos dias antes. E também, se você deseja notificação sobre reajuste, o sistema manda uma relação todo mês dos contratos que estão a ser reajustados e isso vai para os usuários do sistema. Comissionamento, onde você escolhe se você deseja que o cálculo da comissão seja sobre o valor líquido ou o valor bruto, como a gente viu lá, a gente estava falando sobre contratos, faturamento, a gente viu o valor ali da comissão, do repasse, enfim. Em faturas é onde você pode habilitar para que o sistema gere automaticamente e escolher quantos dias antes. Envio, você escolhe quantos dias antes o sistema deve enviar por e-mail para o inquilino, você pode colocar. E o WhatsApp, você coloca quantos dias antes o sistema deve enviar a fatura por WhatsApp. A gente sempre recomenda, isso aqui é só uma sugestão, mas a gente sempre recomenda deixar dias diferentes, nem que seja só um dia de diferença, mas nunca deixar a geração e os envios no mesmo dia, tá? Porque aí você pode, quando gerar a fatura, você pode ir lá verificar alguma coisa, adicionar alguma coisa antes de gerar o boleto. Porque como você já viu, gera a fatura depois o boleto, certo? E aí, se você quiser fazer alguma alteração, adicionar algo antes de gerar o boleto, você tem aí uns diazinhos de respaldo para isso, certo? E aí, quando enviar, no comando de gerar as faturas, vai gerar as faturas e elas vão ficar lá em faturamento. E no comando de enviar, seja por e-mail ou por WhatsApp, o sistema vai gerar os boletos e enviar o boleto e a fatura ali por WhatsApp e por e-mail. Em seguida, você seleciona aqui se você deseja notificações de atraso com 7 ou com 30 dias de atraso. E aqui é caso você precise do cálculo automático do imposto, você pode selecionar que o sistema faz esse cálculo automaticamente. Em seguida, a gente tem cobrança jurídica, que é aquela aba que a gente viu em faturamento, que é onde pode ser definido um limite de atraso para aquela fatura. E chegando nesse limite, vai para a ordem de execução de cobrança e lá no faturamento para essa aba de em cobrança com o advogado, certo? E aí é só escolher quantos dias deseja. O padrão do sistema já é 90, então caso você não queira, é só aumentar os dias aqui. E se selecionar essa opção, chega o e-mail para você como usuário sócio ou para o usuário advogado, caso tenha no sistema, certo? Em seguida, a gente tem a aba de anúncios, que é uma aba onde você vai escolher se você deseja anunciar direto com a Acordos, e aí o serviço adicional é com a Acordos, o valor, ou se você já tem a sua própria plataforma de assinatura, de anúncios e tudo mais, e você quer continuar assinando, anunciando, melhor dizendo, por lá, e aí você pode integrar na Acordos. Você cadastra no sistema da Acordos, faz o anúncio e já cai direto na sua plataforma de assinatura, de anúncio, melhor dizendo. Em seguida, você tem aqui a informação de log, que é um histórico de tudo que é alterado aqui, né, nas abas anteriores, certo? Em seguida, tem a opção de responsável financeiro, que é onde devem estar as informações de quem vai fazer o pagamento pelo sistema. Então, a gente aqui falou sobre os serviços adicionais, falou sobre todas as funcionalidades do sistema, né? E sobre valores e sobre os valores dos serviços adicionais que a gente falou aqui, a gente sempre repassa a informação de maneira mais segura ali, pelo nosso atendimento do suporte ou pelos tutoriais que a gente ali encaminha, certo? E desde assinatura eletrônica, anúncio, acordo, consulta Serasa, essas coisas que foram faladas aqui. Os valores você pode consultar a qualquer momento aí com o suporte, ou caso o financeiro já tenha te enviado esses valores, você pode consultar a qualquer momento também. E aí as cobranças vão sempre em nome de quem deixar aqui responsável financeiro, tudo bem? E vai para o e-mail cadastrado aqui também. Enfim, em minhas faturas é onde vão aparecer as faturas pelo pagamento de acordos e elas vão sempre aparecer lá no ambiente principal. Aqui é a aba onde é vinculada e integrada a Fluxos, caso você opte por usar a Fluxos. Qualquer dúvida é só também falar com a gente sobre. E por fim, tem a opção Me Ajuda. A gente acabou de realizar aqui um treinamento em vídeo, onde você foi me acompanhando em cada módulo, em cada passo a passo que eu fui demonstrando para você. Porém, se ainda surgir dúvidas e se você preferir algo mais é,
instantâneo assim para as dúvidas, né? Você pode marcar uma chamada de vídeo. Então ali você vai já tirar as dúvidas na mesma hora que vai estar sendo explicado, vai poder tirar as dúvidas de acordo com a sua situação. Então você pode contratar um treinamento personalizado, tá? Através aqui dessas opções, mas também tem outros links aqui direto no sistema também, ou ali com o nosso suporte. E é isso, nós finalizamos todo o passo a passo e todos os módulos do sistema. Eu espero que tenha ficado muito claro para você. Qualquer dúvida também a gente está à disposição pelo suporte. É só entrar em contato, que estamos sempre ali dispostos para te ajudar, para te auxiliar, para que você tenha a melhor experiência possível no sistema. E espero que agora você continue cadastrando os contratos, que tenha ficado tudo claro, que você goste do sistema. Comece a alimentar o sistema o quanto antes para automatizar a sua gestão de aluguéis o quanto antes também. E conte com a gente. E é isso. Eu me despeço por aqui. Até o próximo vídeo.